Boa tarde, amigas e amigos da filosofia, de áreas afins à filosofia. Muito obrigado pela participação de todas e todos. Hoje eu vou receber um convite especial do André Lara Rezende, que participa aqui, juntamente com o José Márcio Rego, das Conversações Filosóficas. O André Lara dispensa apresentações, é um economista renomado, com livros muito importantes, uma participação em governos, no setor também, e nós vamos aqui fazer conversas sobre assuntos tanto da economia quanto também da filosofia, né? Então ficou esse título aí, Diálogos Econômico-Filosóficos, mas a gente espera que seja uma conversa aí interdisciplinar, né? Com fronteiras aí que pode extravasar para outras áreas. Vou passar imediatamente para o Zé Márcio Rego fazer a primeira pergunta, e agradeço aqui imensamente pela presença do nosso convidado, André Lara Rezende. Zé Márcio, por favor. Obrigado, Caio. Obrigado, André, por ter aceitado o convite do Caio. Esse canal é muito interessante, muito importante. E uma honra, um prazer para nós receber o André Lara Rezende. O André, sem favor nenhum, é um dos 5 economistas brasileiros mais importantes em toda a história do pensamento econômico brasileiro e latino-americano. O André Lara é realmente um expoente. Participações fundamentais no desenvolvimento da teoria da inflação inercial, e não só no desenvolvimento da teoria, depois ele foi policy maker, foi um dos caras mais importantes do plano real. Presidiu o BNDES, enfim, dispensa, como você falou, dispensa a apresentação. E o interessante de André é que ele continua produzindo, né? Esse último livro dele é uma maravilha, Camisa de Força Ideológica, né? A crise da macroeconomia. Então, uma honra, um prazer para nós, André, ter você aqui. Eu ia pedir, se você pudesse, claro, em poucas palavras, né? Mas se você pudesse falar desse seu último livro aqui para nós, e como o Caio destacou, você, na verdade, tem uma reflexão mais ampla, né? Não só de economista, mas você faz reflexões que tangenciam outros campos, né? A tua reflexão sobre meio ambiente, né? Aliás, com um livro premiado, o Prêmio Jabuti. Enfim, eu queria que você começasse pelo esse livro, Camisa de Força Ideológica. Obrigado, André. Bom, boa tarde, muito obrigado ao Caio e Zé Márcio, vocês dois, pelo convite. É de verdade um prazer poder participar com você. O Zé Márcio sempre muito generoso nos elogios, até fico um pouco constrangido, mas assim, gratificantemente constrangido, Zé Márcio. Agora, esse meu último livro que você menciona, Camisa de Força Ideológica, é um pequeno ensaio, distribuído em alguns capítulos, onde eu sempre acho que sempre acho que é a última coisa que eu escrevo sobre economia, que vou me dedicar a outra coisa, né? E acaba que nunca termina. Mas, de certa forma, esse me parece uma tentativa, pelo menos, de fazer uma resenha, assim, de meu entendimento de onde estão os problemas da macroeconomia, da teoria econômica e da macroeconomia em particular, mainstream, convencional. Então, e é difícil dizer em palavras aqui o que está escrito lá da forma que eu consegui fazer da melhor forma possível, sucinta e mais clara possível, tentando atingir um público amplo, além de economistas. Embora eu reconheça, como me foi dito por alguns colegas, que alguns dos capítulos ali são realmente muito mais, exigem um conhecimento, um entendimento da teoria econômica maior do que os não com formação específica de economia. Mas eu acho que é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa educada e inteligente. E, basicamente, é uma crítica a vários pontos
da economia, da teoria econômica. Várias das críticas não são originais, não são nem recentes, mas é muito impressionante que, apesar de todo esse bombardeio de crítica que a economia tem nos últimos 2, 3 séculos, perfeito, a teoria econômica e os economistas em particular adquiriram um prestígio e um prestígio político, uma influência na vida pública extraordinária. E eu acho que esse prestígio, que em muitos momentos foi positivo, os economistas tiveram um papel muito importante em certos momentos da vida pública em todos os países no século XX. Ultimamente, em particular, nas últimas décadas, a teoria econômica ficou, como se diria, ela se descolou das circunstâncias. Toda a teoria não é uma representação, né, não da realidade, que é algo inatingível, incompreensível por todos nós, mas é uma formatação mental que nos permite navegar neste mundo incompreensível. Este mapa mental é algo que pode ser funcional ou não. Ele é funcional em certas circunstâncias. E esse mapa mental precisa ser revisto regularmente à medida que as circunstâncias se modificam. O mapa mental da macroeconomia convencional foi formulado essencialmente durante o século XX. E depois, primeiro, por Keynes, a concepção macroeconômica de Keynes na teoria geral, que foi simplificada e, de certa forma, mais formalizada por Hicks no modelo de SLM, é a base de todo o conhecimento macroeconômico dos cursos de economia de graduação e de pós-graduação até os últimos anos do século passado, e é ainda até hoje a base com que raciocina grande parte do público e dos policymakers, o modelo de SLM, embora ele já tenha ficado completamente defasado academicamente. Os cursos de pós-graduação não mais trabalham com o modelo SLM, e sim com um modelo não chamado de neo-keynesiano, na verdade é o modelo de Dynamic Stochastic General Equilibrium, que é um modelo que deveria ser mais o Woodfordiano, do Michael Woodford, um modelo que não tem nem moeda. E este modelo woodfordiano também está sendo altamente questionado. Então, o que nós temos hoje é uma macroeconomia que ainda está prevalecente, que é anacrônica. Anacrônica no sentido que ela é completamente descolada das circunstâncias do mundo de hoje. E eu chamo a atenção só para não estender demais, deixar voltar a vocês, um ponto, ou 2 pontos. Um primeiro ponto é que essa macroeconomia, especialmente a teoria monetária, trabalha com a ideia de que existe moeda e uma quantidade de moeda, e pensando uma moeda como uma moeda mercadoria. Quando a moeda contemporânea é uma moeda fiduciária, é simplesmente um crédito contra o Estado. E nada distingue a moeda contemporânea de qualquer outra dívida do Estado. Então, moeda e dívida pública, e moeda e dívida pública é a mesma coisa. São coisas que não existem uma distinção. Moeda é uma dívida do Estado não resgatável, uma perpetuidade que não paga juros, mas é uma dívida do Estado, como qualquer outra. Okay? E num sistema financeiro ultra sofisticado e elaborado, em que todos os ativos têm liquidez imediata, a dívida pública é exatamente como moeda. Não faz a menor diferença. Então, esse é o primeiro ponto. E a moeda, portanto, não é algo emissão. A moeda é colocada em circulação exatamente como qualquer outra dívida pública. Como o sistema monetário passou a funcionar com reservas bancárias no Banco Central, quer dizer, base monetária remunerada à taxa básica, perfeito? Isso, mesmo o elemento primeiro
da moeda, que é a base monetária, que os monetaristas chamavam de aquilo que sobre o qual se cria moeda, é remunerada e tem taxa de juros, paga taxa de juros. Então, hoje você tem liquidez, sempre em todas as economias, liquidez, ou seja, se eles têm uma bancária, reservas bancárias abundantes, quer dizer, não existe insuficiência de reservas, e as reservas são remuneradas. Isso modifica completamente o entendimento da política monetária. E política monetária é, de fato, uma política de juros, uma política de juros básicos determinada pelo Banco Central. Isso muda todo o entendimento e acaba com, voltando ao modelo ISLM, a LM não existe mais. A LM hoje é horizontal, uma taxa de juros fixada pelo Banco Central. Isso tem implicações muito importantes e não ainda interiorizada por aqueles que não continuam a trabalhar com o modelo mental do século XX. E o segundo ponto, muito importante, mas também muito difícil de ser entendido, é que, num sistema financeiro sofisticado, no que Schumpeter chamou de um sistema de puro crédito, que não há uma moeda mercadoria de valor intrínseco, desde que acabou desde o padrão ouro, uma moeda puramente fiduciária, a capacidade de criar crédito é uma capacidade de criar poder aquisitivo. Conceder crédito é a mesma coisa que criar poder aquisitivo sem que tenha havido renda gerada e não despendida. Ou seja, independe a capacidade de criar poder produtivo, independe de ter havido poupança prévia. Então, você tem capacidade de criar poder aquisitivo para consumir ou para investir, okay? Mesmo que não tenha havido renda gerada e não despendida, o que é muito difícil as pessoas entenderem, porque o modelo convencional macroeconômico pensa o tempo todo que você precisa ter renda gerada e não despendida, poupança para então poder investir. E isso põe o sistema bancário como intermediário dos agentes superavitários, os que tiveram mais renda do que despenderam, quer dizer, consumiram e investiram, e transferindo esse excesso de renda sob dispêndio para os que precisam, que tiveram menos renda do que querem despender, ou seja, do que querem investir ou consumir. Quando isso é falso, o sistema financeiro contemporâneo não é um mero intermediário de agentes superavitários, poupadores para os despoupadores, ou superinvestidores, ou consumidores. Ele é um criador de crédito. Ele cria crédito, ele cria poder aquisitivo. E por quê? Toda a base disso é que ele está baseado em poder se refinanciar no Estado, no órgão financeiro do Estado, que é o Banco Central. Eu vou parar aqui, mas isso são entendimentos que são profundamente diferentes da forma convencional de raciocinar. E muito difícil de ser entendido. O Schumpeter tem uma famosa frase, né? Se pudéssemos resumir o que é capitalismo numa frase, capitalismo é crédito, né? Schumpeter já lá atrás definia, né? Exatamente, mas Schumpeter é extraordinário nesse sentido, inclusive, porque o Schumpeter ele percebe claramente isso. Capitalismo é crédito e a destruição criadora, feita a capacidade de renovar. E as duas coisas funcionam em tândem. E Schumpeter disse isso claramente, o capitalismo funciona com crédito. É o crédito que viabiliza. Então, você com crédito, e crédito vem essencialmente do crédito público, da capacidade do Estado de ser um agente permanente na economia, que faz com que você possa, com crédito, mobilizar recursos existentes mas ainda não organizados para produzir. Porque o Keynes, a política fiscal de Keynes é a ideia de mobilizar os recursos já organizados para produzir, mas ociosos, capacidade ociosa. Esse é a política fiscal keynesiana. A política de Schumpeter é a política creditícia de mobilização de recursos existentes, mas que não foram mobilizados
por não poder ter, porque não tem crédito, não tem a capacidade financeira de se organizar, de financiá-los. Isso é muito importante. Agora, ao criar essa capacidade, só para terminar, ao entender e criar essa capacidade que o sistema bancário, com o Estado e o Banco Central, criam poder aquisitivo, né? Claramente, o que significa é que isso você resolve um problema, que é de uma potencial insuficiência de poupança, mas cria um novo, que é a ideia de crises financeiras. Aí você entra com o Minsky, a ideia de que o otimismo pode levar a uma expansão excessiva do crédito, uma valorização excessiva, não de inflação de bens e serviços, que não tem a ver com isso, na grande parte das vezes, seu equívoco. Você leva com a expansão excessiva do crédito, é uma inflação de ativos financeiros. É uma supervalorização dos ativos na economia. Ela não provoca inflação de bens e serviços, mas ela pode provocar claramente crashes, uma percepção de, olha, houve um excesso de euforia e agora aí, esse sistema passa a contrair. Ele expandiu endogenamente o crédito e contrai subitamente endogenamente o crédito, provocando um crash. Como nós vimos recentemente na crise financeira de 2007, 2008, no mundo desenvolvido. Foi feita exatamente uma crise de crédito à la Minsky. E este funcionamento, esse entendimento dessa macroeconomia, que é schumpeteriana e minskiana, muito mais do que keynesiana, é a economia do século XXI. Mas nós, os economistas convencionais, insistem em trabalhar, entender um modelo mental de uma economia que é do século passado. Uma economia que não é uma economia, como disse Schumpeter, de puro crédito. Caio, eu ia passar a palavra para você, mas eu não resisto a fazer mais uma colocação. André, o Delfim repetia, né, esses meninos, dizendo de você e do Pércio, se fossem americanos ou ingleses, com o desenvolvimento da teoria da inflação inicial, já teriam ganho o Prêmio Nobel da Economia. Quero dizer com o seguinte, você teve depois de já elaborar teorias importantes, etc., você teve a humildade de captar em reflexões de economistas mais jovens e vinculados a universidades não tão prestigiadas nos Estados Unidos, você pega a reflexão do John Cochrane ou do John Cochrane, não sei como se pronuncia melhor, eu pronuncio como o Roberto Cochrane Simmons, né? E foi capaz de perceber na reflexão da teoria moderna, monetária moderna, elementos importantes, né? E desenvolver isso. E alguns economistas importantes brasileiros reagiram de forma ruim, tanto as reflexões do Cochrane e a sua também, o adornamento que você faz. Né? Eu me lembro agora aqui do Baixa, nos artigos lá no Valor, etc. Se você pudesse falar um pouco sobre a importância e algumas críticas que você mesmo faz à teoria, à moderna teoria monetária. José Márcio, deixa eu só contar essa história também, tentando ser resumido. Eu fui com um professor visitante, visiting scholar, na Universidade de Colômbia, em 2015. E fiquei 2 anos lá, 2015 a 2017, ou 2016 a 2018. Não estou certo, seguro agora. E o meu propósito nessa temporada na Universidade de Colômbia era escrever um livro sobre a história do pensamento monetário e da aplicação de política monetária no Brasil. Eu queria começar com a controvérsia de Roberto Simonson e Eugênio Goudin e chegar até o Plano Real. Ao chegar lá, eu comecei a fazer isso. Eu já tinha preparado um pouco esse pequeno ensaio que está no meu livro, abre o meu livro, Moeda, Juros e Ortodoxia, sobre Goudin, a chamada controvérsia do planejamento entre Goudin e Roberto Simonson, está lá, fiz, e simultaneamente passei a dizer assim, como eu tinha passado anos
trabalhando no mercado financeiro e fora assim da vida acadêmica ativa, eu acho que eu fiquei com um buraco na minha formação, no entendimento. Como aconteceu que a política e a teoria monetária mudou completamente da teoria do século XX, seguramente até o final dos anos 80, para uma teoria monetária woodfordiana, essa onde uma teoria macroeconômica onde não há moeda, a de Woodford, onde se trabalha sem moeda, com taxa de juros sem moeda. Algo pela qual eu tinha grande simpatia, porque eu já achava disso, já tinha intuído a ideia de que o importante é a taxa de juros, não moeda, há muitos anos. Mas vamos deixar isso de lado. E fui procurar ver como é que a base monetária, agregados monetários, M1, M2, foram completamente abandonados, como se nunca tivessem sido parte da teoria macroeconômica convencional e amplamente dominante. Então, e tinha sumido, completamente desaparecido. E fui ler a literatura para me informar sobre isso. Ao ler a literatura, eu bati primeiro em uma resenha muito boa, justamente do John Cochrane. Acho que se pronuncia assim, mas o John Cochrane é um economista físico de formação, com PhD em economia pelo MIT, que era, na época que ele escreveu esse ensaio, e que ficou até recentemente, ele hoje está no Hoover Institute, da Universidade de Stanford, um centro altamente conservador, né? Mas ele era professor da Booth School, da Business School de Chicago. E ele termina o survey de teoria política monetária dele, dizendo, olha, se os economistas, se a inflação tem alguma causa, os economistas não têm nenhuma ideia do que provoca a inflação. Evidentemente, esse survey, essa resenha dele era muito inteligente, muito bem feita. Bom, continua. Por isso foi que me passou a me chamar a atenção sobre o Cochrane. Eu li alguns outros artigos dele. Ele é um economista que escreve bastante prolixo, muito competente, que não usa matemática para complicar e ter a pretensão de rigor científico, mas simplesmente uma simplificação que pode ser muito bem feita com a matemática, de lógica. E eu vou contar mais uma história. Eu finalmente escrevi o ensaio, que é o segundo capítulo desse meu livro, Juros, Moeda e Ortodoxia, que é a teoria monetária, um longo e inconclusivo percurso, se não me engano, esse é o título. Quando eu terminei de escrever esse ensaio, que eu escrevi em inglês, depois que foi traduzido para português, eu circulei entre algumas pessoas lá na Universidade de Colômbia, e um brasileiro que tinha terminado o PhD na Universidade de Colômbia e tinha sido contratado pelo Fed, foi trabalhar em Washington no Federal Reserve, no Banco Central Americano, leu o meu artigo e leu o meu artigo, e quando eu fui apresentar, eu e com o Guilherme Calvo, me convidou, fomos nós dois, que é professor em Colômbia, fomos fazer uma apresentação no Banco Central da Argentina. Quando eu terminei a apresentação no Banco Central da Argentina, esse brasileiro que estava no Fed me mandou uma mensagem dizendo, André, eu aqui no Fed acompanho a Argentina, entre outros países que estão na minha área, que eu tenho que acompanhar. Eu acompanhei o seminário e vi a sua exposição. E eu acho, o John Cochrane acabou de escrever um ensaio longo, em que eu acho que tem muito a ver com o que você escreveu, como você disse, você apresentou. Esse ensaio do John Cochrane, eu procurei, fui ler, ele tinha acabado de escrever um artigo de 100 páginas, longo, que chama, inclusive, faz uma analogia entre a estabilidade da taxa de juros básica nos Estados Unidos depois da crise de 2007 e o fato de que a inflação não parou, se estabilizou e não entrou numa deflação perversa, como os modelos convencionais de Woodford, de Domestic Stochastic General Equilibrium, previam. E ele diz, olha, isto é
um fenômeno tão importante como lá, eu esqueci o nome agora, a ideia da descoberta de que não tem o éter, efeito disso. Ele, como físico, faz essa analogia. Isso revoluciona, refuta toda a teoria monetária que nós tínhamos até hoje. E, basicamente, era exatamente o meu ponto. Eu vou simplificar aqui. Eu dizer que a inflação, isso demonstra que a inflação é estável, muito mais estável do que parece. A inflação não é instável e o Fed, subindo e baixando a taxa de juros, é que força a inflação a ser estável, como quer a teoria convencional. É ao contrário. A inflação é estável e é balançar a taxa de juros que cria flutuações na inflação. O Cochrane usa, inclusive, uma analogia entre o professor Tournesol, com o personagem do Tintin, em que ele diz como se o Fed, a inflação é um guarda-chuva que você está equilibrando na mão. Então, você tem que equilibrar para ele não cair. Então, o Fed é que está evitando que ele caia. Mas não é verdade, é muito mais como um pêndulo do professor Tournesol. O Fed é que está balançando a mão e faz balançar a inflação. Bom, essa conclusão é inescapável. O Cochrane, de lá para cá, escreveu vários artigos, inclusive um livro atualmente, onde ele tem um trabalho recente que em homenagem ao trabalho do Robert Lucas sobre política monetária, política monetária e uma regra de política monetária, diz uma regra de juros, onde ele mostra claramente que a inflação, com expectativas racionais, subir a taxa de juros, sobe a inflação. Isso é inescapável. E esse é o mecanismo que ele lá atrás já tinha chamado de um efeito neo-fischeriano, porque através da equação da identidade Even-Fischer. E taxa nominal de juros igual a R, taxa real, mais taxa de inflação. E isso é o resultado de sair do modelo, mas é muito direto. Se a taxa nominal de juros sobe, que a taxa nominal de juros é a variável de controle dos bancos centrais. E R é uma taxa real que não, portanto, existe neutralidade das variáveis monetárias de moeda. R não pode ser afetado por variáveis monetárias no longo prazo. Então, R é dado, por fatores reais da economia. Então, logo, se sobe a taxa nominal, sobe a taxa de inflação. Se baixa a taxa nominal, baixa a taxa de inflação. Isso que você sai direto dessa identidade de Fischer é um resultado inescapável do modelo neo-keynesiano de equilíbrio geral estocástico convencional. Então, o que você tem, portanto, é que a inflação é estável, mas tem uma coisa muito mais complicada, que é a pergunta como ele termina o ensaio dele lá atrás. Ela é estável, mas em que nível? O que é que determina a taxa de inflação? A teoria econômica não tem mais resposta para isso. Que antes dizia que era a teoria quantitativa da moeda. Quando a teoria quantitativa da moeda desapareceu, não existe mais relação estável entre moeda e inflação, porque a velocidade é altamente instável, como sempre há muito tempo se dizia, ao contrário do que defendia Milton Friedman. Você não tem mais algo que determine, que fixe qual é a taxa de inflação. Ela é estável, mas indeterminada. O Cochrane, o próprio Cochrane, como um dos autores da teoria fiscal do nível de preço, com outro como economista, como o Sims e o próprio Woodford e alguns outros, diz, olha, o que determina a taxa de inflação no final, substitui a teoria quantitativa da moeda, uma relação entre moeda e renda nominal, por uma equação da teoria da teoria fiscal de nível de preço, que sai de um modelo complexo, mas que é basicamente dizendo, olha, o nível de preços, e portanto a inflação, é determinada pelo valor presente redescontado dos superávites ou dos déficits fiscais. O que é
algo muito controvertido, muito controverso. Muita gente acha isso, mesmo economistas convencionais, ortodoxos, olha, não sustenta isso. Mas, como não tem outra explicação, essa é a explicação que está sendo cada vez mais tendo um pouco de adeptos. Perfeito? Mas o fato é que hoje há uma enorme perplexidade. O que é que determina a inflação? Ele congelou, Caio? Oi? Estou aqui, estou ouvindo. Não, mas o André... parecia que o André tinha congelado. A minha pergunta é, olha, a macroeconomia, do ponto de vista de inflação, eu disse, os bancos centrais nunca tiveram tanto poder e tanta influência, inclusive com a capacidade de vencer, de serem independentes, terem autonomia, etc. Quase como um quarto poder. E, no entanto, os bancos centrais tornaram influentíssimos e poderosíssimos e não tem mais mapa conceitual de como combater a inflação. Porque eles não sabem, o instrumento é a taxa de juros, não existe mais instrumento de controle de agregado monetário, sabe-se que o Banco Central não controla agregado monetário, é impossível, isso sabe desde a década de 90. Eu, desde que sentei na cadeira de diretor de política monetária do Banco Central, nos anos 70, para mim estava claríssimo isso. Perfeito? Então, para mim, nem é novidade. Mas sabem disso, que o instrumento do Banco Central é a taxa de juros. Como é que a taxa de juros controla a inflação? Antes se dizia, olha, a taxa de, quais são os mecanismos de transmissão da política monetária ou da política de juros? Antes sobe a taxa de juros, isso cai a demanda agregada provoca desemprego e capacidade ociosa. Desemprego via curva de Phillips reduz a inflação. A curva de Phillips desapareceu, é unanimidade. A curva de Phillips não existe mais em nenhuma economia, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. As razões são muitas, muito provavelmente porque o emprego formal também desapareceu. Então, não existe uma relação entre desemprego e redução de aumento de salários, etc. Então, a curva de Phillips desapareceu. Então, a taxa de juros sobe, ela pode provocar recessão, pode desaquecimento da economia. Mas como é que o desaquecimento provoca queda da inflação? Isso não há esse mecanismo de transmissão não está claro, nem está determinado em lugar nenhum. Era via curva de Phillips. Então, ele desapareceu. Não, é via expectativa. Sobe a taxa de juros, há uma expectativa de que a inflação vai cair, a inflação cai. Mas, olha, isso é o raciocínio mais circular que pode haver. E como é que você sabe quais são as expectativas? Isso aí nós consultamos. O Banco Central, todos os bancos centrais hoje têm expectativas de quem? Do mercado financeiro. Agora, é o mercado financeiro quem determina preço? E determina a taxa de inflação? Então, claramente, o Banco Central passou a dizer, olha, eu fixo a taxa de juros, que é o meu instrumento, meu mais poderoso instrumento, de acordo com as expectativas. De quem? Do mercado financeiro. Se o mercado financeiro acha que as expectativas vão subir, a inflação vai subir, eu sou obrigado a subir a taxa de juros. Agora, lembre-se, o modelo mostra, e o John Cochrane mostra, que se você sobe a taxa de juros, você sobe a inflação. Então, é invertido. Ao subir a taxa de juros, você sobe a inflação. E o mercado financeiro diz, olha, não, eu estou com expectativas altas de inflação. Por que eu estou com expectativas altas? A história, a narrativa hoje por quê? Por causa do risco fiscal. Agora, o que é risco fiscal? O que é risco fiscal? Olha, não, vai haver um déficit e a dívida pública vai subir. Olha, mas o que importa é a relação dívida-PIB. E a relação dívida-PIB tem sido relativamente estável. A não ser quando teve a pandemia, subiu no mundo inteiro, quando teve a crise financeira em 2007, 2008, nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido, os bancos centrais obrigados a salvar a economia do crash provocado por um momento minskiano, como nós comentamos, expandiu brutalmente o seu passivo, a dívida pública, o passivo do Banco Central. Mas isso, em nada, aumenta, não tem nada com... Você modular pequenas variações como risco fiscal é profundo, isso é uma invenção, né? Isso é uma impostura. E com isso, você simplesmente põe ao contrário. Em vez do Banco Central comandar o mercado financeiro comanda o Banco Central. Eu digo quais são as nossas expectativas e forço o Banco Central, então, a subir a taxa de juros. A entrevista do Roberto Campos Neto, há um ano atrás, acho que foi no Roda Viva, ou no Canal Livre, no
Roda Viva, ele deixa muito claro, o Banco Central não comanda mais o mercado financeiro, é o mercado financeiro quem comanda o Banco Central. Isso é uma profunda inversão de como as coisas devem funcionar. Ou seja, há uma distorção muito grande. Os bancos centrais são poderosíssimos, perfeito? E não tem mais um modelo conceitual de como combater a inflação. A não ser esse modelo falso. Você com o teu prestígio, com a tua competência e o reconhecimento, ao dizer isso, você é bombardeado pela ortodoxia, bombardeado pelo establishment, você é bombardeado de tudo quanto é lado, né? Eu vou voltar a isso, eu só dizer rápido, eu me estendi, porque eu acho que o tema é longo, mas quando você mencionou o John Cochrane, a conclusão do John Cochrane, a moderna teoria monetária, eu sempre disse, acho esse nome muito ruim. Aliás, os próprios autores disso dizem o nome foi uma brincadeira, porque ela não tem nada de moderna. Ela é totalmente Wicksell, está lá atrás e está desde as discussões do final do século XVIII e do século XIX na Inglaterra, sobre a conversibilidade da moeda. Perfeito? A ideia de se a moeda precisava ter lastro, ser lastreada em ouro, em prata, ou em algum valor intrínseco ou não. Feita as discussões da moeda fiduciária ou não. Então, o não entendimento... O Wicksell, é para lembrar os nossos ouvintes, né? Que é um cara que morreu em 1926, né? Você tem uma ideia. Olha, o livro dele, Interest and Prices, título que o Michael Woodford retoma no livro grande dele, né? Em homenagem ao Wicksell. Perfeito? O livro dele é de 1899. Foi publicado, se não me engano, traduzido por Bertin Ohlin, acho que sim, a tradução, ele é sueco, traduzido, foi publicado nos Estados Unidos em inglês, na segunda dos anos 20, né, do século passado. Então, em Wicksell, a noção de taxa de juros neutra, esse outro absurdo que hoje se inventou, uma chamada conceito não observável, então pode ser qualquer coisa. Você diz qual é a taxa de juros. Ele vem de Wicksell, do Interest and Prices de Wicksell, lá de trás. Porque o Wicksell escreveu o livro dele, Interest and Prices, se propondo, está na introdução, a uma crítica à teoria quantitativa da moeda. E o conceito de taxa natural de juros também é dele, né? Mas, por isso, ele chama de taxa natural. Daí que hoje se inventaram a ideia de taxa neutra. Mas o que o Wicksell está dizendo, olha, nós não temos explicação para a inflação. Então, ele usa essa analogia. Ele diz, a inflação, o livro de preços, é como se fosse um plano inclinado. Que se você tem pressão de demanda, ele corre para baixo, se tem recessão, ele corre para baixo. Se tem pressão de demanda, ele corre para cima. Mas você não tem o que determina isso. E ele diz, olha, provavelmente esse plano inclinado, onde ele estaria estável, é com uma taxa natural de juros. Mas ele está falando de uma taxa natural de juros, que é uma taxa que coincidiria a taxa financeira de juros com a taxa de retorno o que o Keynes chama da produtividade marginal do capital, tá? O retorno real da economia. Então, é como se nesse momento é que você estaria num momento neutro do ponto de vista de pressão sobre os preços, inflacionário ou deflacionário sobre os preços. Agora, tudo isso, o que me impressiona, Zé Márcio e Caio, que é muito impressionante, é que não há nada de novo. Certo? Nada de novo. A ideia, mas as pessoas não estudam mais história do pensamento e não sabem história do pensamento. Não acham que o último modelinho é tudo que você precisa aprender e que a realidade é o modelo. Então, isso é um exemplo máximo de alienação. A macroeconomia convencional de hoje, ensinada nos cursos de pós-graduação nas universidades anglo-americanas e quase todas as outras brasileiras que mimetizam esse modelo, é um exemplo extraordinário de alienação. Não se olha mais para o que está acontecendo, não se olha mais para as suas circunstâncias. A realidade é o modelo. Como é que chama isso em filosofia, quando você passa a tomar o modelo pela realidade? Eu esqueci agora o nome. Mas é exatamente isso. Eles trabalham só com o modelo. E o objetivo, se o modelo não está compatível com os fatos,
você fica tentando torturar o modelo para torná-lo compatível. É exatamente, aliás, a analogia de física que o Cochrane usa também. É como você passa a usar quando você aos epiciclos ptolomaicos. Feito, olha, o nosso modelo não reflete mais o que nós estamos vendo, vamos tentar ajustá-lo, inventar pequenas, como se diz, vamos propor distorções da realidade em relação a como deveria ser, que explique os fatos. Agora, é uma completa alienação. Essa é uma completa alienação. E o que nós temos hoje é essa situação complicadíssima. Poderosíssimos bancos centrais, sem nenhuma referência conceitual, a não ser essa que é a crença. Olha, subir a taxa de juros, a inflação cai. Por que nós não sabemos bem? Tem vários motivos de como cai, e se repete ad náusea a ideia de que, olha, a política monetária funciona com lags longos e variáveis, ou seja, a gente não tem a menor ideia de como é que ela funciona. Se é longo e variável, é a coisa menos científica que pode haver no mundo. Então, portanto, a taxa de juros faz a inflação baixar quando se sobe a taxa de juros, e quando você baixa, faz a inflação cair. Agora, isso, o que estava a macroeconomia, a política monetária, macroeconômica estabelecida até antes da crise de 2007, 2008, era baseada numa regra, a heurística a regra de Taylor. A ideia, olha, se a inflação está acima da meta, sobe-se mais do que proporcionalmente à taxa de juros. Se estiver abaixo da meta, baixa-se mais do que proporcionalmente à taxa de juros. Essa era a regra. Agora, quando você chegou, depois da crise de 2007, 2008, a taxa de juros chegou na taxa perto de zero, que chamam de lower band, limite inferior, onde você não consegue mais baixar a taxa de juros atrás de zero, depois de zero, para ficar negativa, pela lógica da regra de Taylor, você entraria numa espiral deflacionária. Você não entrou. Então, é claro que não é verdade. Se você para a taxa de juros, a taxa de inflação para. Isso num sistema deflacionário. E, muito provavelmente, também no sistema quando você está numa pressão inflacionária. Você para a taxa de juros, a inflação para de subir. Coisa que, hoje, o Fed, inclusive, eu acho que todos os bancos centrais já entenderam isso. Mas como eles não têm a concepção, o modelo conceitual, teórico, de essa alternativa não está pronto, eles ficam fingindo que ainda acreditam no modelo anterior. Agora, André, historicamente, foi interessante presidir o Fed na época da crise de 2007, 2008, o Ben Bernanke, né? Porque o Ben Bernanke havia feito uma tese de doutorado questionando a política monetária na grande crise de 29, né? Então, o Ben Bernanke exerceu um papel importante na mudança de visão em relação à política monetária. O Ben Bernanke criticou o trabalho de Friedman e com o nome dela, da interpretação da política monetária na grande crise. O Ben Bernanke foi meu colega no MIT. Nós entramos juntos e saímos juntos, 4 anos de doutorado. Então, uma turma muito pequena, o MIT tinha 25 alunos de doutorado por ano. Então, a gente tinha uma turma muito pequena. E o Ben Bernanke era um aluno extraordinariamente competente. Então, assim, ele era muito tímido, então é muito competente. E ele fez trabalhos extraordinários sobre isso. Mas o Ben Bernanke, a contribuição do Ben Bernanke, eu acho, para a prática de política monetária, foi que foram vários, mas ele, sobretudo, disseram, olha, o Banco Central não controla os agregados monetários. O Banco controla o Banco Central controla a taxa básica de juros. Isso ficou estabelecido muito por trabalho do Ben Bernanke na década de 90. Tinha outras pessoas escrevendo sobre isso, falando sobre isso, mas o Bernanke deixou isso muito claro. Então, o Bernanke tinha esse entendimento muito claro. E o Bernanke tinha, porque fez uma tese sobre política monetária na história americana, tinha um entendimento histórico da condução de política monetária, além de uma grande base conceitual. Lembrando, o MIT, onde
Bernanke e eu fizemos doutorado na década de 70, era um centro altamente crítico, de uma enorme controvérsia com o monetarismo friedmaniano da Universidade de Chicago. Estavam no MIT críticos completamente na macroeconomia. Eu fiz o curso de macroeconomia com o Bernanke, com Ken Rogoff, com Morris Obstfeld, todos os economistas que eram macro nessa época no MIT, na mesma geração que eu, onde você tinha Franco Modigliani, era um crítico assim cáustico do Milton Friedman, do monetarismo. Bob Solow, crítico radical disso. Stanley Fischer, crítico radical. Rüdiger Dornbusch, apesar de ter vindo de Chicago, crítico radical. Então, você tinha uma escola de uma crítica desse monetarismo primário da escola de Chicago. Algo que, para mim, era música para os ouvidos, porque eu já, ao ir para lá, já era muito crítico disso. Sempre que eu ouvi pela primeira vez a teoria monetária, a teoria quantitativa da moeda, isso alguma coisa está errada com essa teoria, pelo menos ela está incompleta. Então, agora, ainda assim, outro que foi nosso colega, era 2 anos na nossa frente, 1 ano na nossa frente, é o Olivier Blanchard. O Olivier Blanchard, que escreveu um livro de macro de alto sucesso durante muitos anos, na década do século passado, com o mais vendido de macroeconomia, livro Texto de Macroeconomia, com o Rudi Dornbusch. Depois era o Dornbusch, escreveu com o Stanley Fischer. Depois o Olivier Blanchard, que foi aluno dos dois, juntos comigo, escreveu o livro do Blanchard, foi o que substituiu o Dornbusch e Fischer, com o livro Texto de Macroeconomia. O Olivier Blanchard repete essa máxima friedmaniana. A inflação é sempre, em toda parte, um fenômeno monetário. Olha, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, o que é um fenômeno monetário? O que é isso? Preços são um fenômeno monetário, qualquer uma coisa é um fenômeno monetário, mas isso parece como uma coisa muito inteligente, que ninguém tem como negar. Olha, a inflação está ligada à moeda. Quando, na verdade, para mim está claro hoje isso. Moeda fiduciária, o Estado é quem faz a contabilidade dos deveres e haveres da sociedade, né? De ativos e passivos. E a moeda fiduciária é a unidade de conta desse agente, que é o agente de contabilidade da sociedade. O que provoca a inflação é a desorganização, a falta de credibilidade ou de legitimidade deste agente. Por quê? Vou estender aqui uma das coisas que está nesse meu ensaio final. A produção e a inventividade, portanto, a produtividade de uma sociedade é sempre coletiva. Perfeito? Por mais que a gente goste do neoliberalismo, o capitalismo gosta de dizer que tem meritocracia, ninguém faz nada sozinho. Você sempre depende dos outros. Inclusive, depende dos já mortos, dos passados, para você ler, estudou, aconteceu, você aprende, está discutindo, é uma discussão permanente. Portanto, a produção é coletiva. Sempre. Agora, o problema da alocação do produzido, da sociedade, da produtividade, do que a produtividade produz, é um problema arbitrário. É necessariamente, portanto, político. A ideia da distribuição da economia via produtividade do capital e produtividade do trabalho, isto é uma história de justificação de uma alocação. Tá? E é uma justificação, conceitualmente, vem através da função de produção, que a controvérsia de Cambridge lá atrás, e Piero Safra mostrou que é absolutamente errada do ponto de vista lógico. Você não pode fazer, não tem como demonstrar isso. E aí nós voltamos, esse é um dos capítulos desse meu último ensaio, desse Caminho de Força Ideológica, e diz, olha, no fundo, Schumpeter diz que se os economistas tivessem tratado só de valores nominais, valores financeiros, teriam evitado muita confusão. Porque a ideia de que você tem, o que é capital real? O que é trabalho, unidade de trabalho real? O que é uma unidade real? O que é renda real? Olha, é uma soma de valores financeiros, que, portanto, depende de preços.
já está embutido algum conceito lá de valorização, de como é que você distribui, como é que você acorda, deflacionado por um índice, isso é uma coisa real, você trata isso como se fosse capital, e qual é a produtividade marginal disso? De um valor financeiro deflacionado por um índice de bens e serviços? Tá? Isto é completo. Quando você para pensar a sério sobre isso, você fala, olha, isso é uma coisa estapafúrdia. Você passa a funcionar com esses conceitos, como se eles fossem conceitos observáveis e reais. Então, por quê? De fato, a produtividade é coletiva, produtividade de uma sociedade, e a distribuição é necessariamente política. Agora, política significa que, como é que nós acordamos que é a distribuição justa, que nós aceitamos? Para isso, se existe uma história, uma economia que vem com uma ideia, não, tem uma distribuição que não é que ela seja, ela é a que melhor garante o aumento da produtividade da sociedade. E aí é que está a discussão, entra o conceito, vamos falar em filosofia, de que a theory of justice, uma teoria de justiça do Rawls, né, do Maximin. A ideia é a seguinte, olha, claramente, a distribuição, de melhor distribuição possível é igualitária, é Maximin. É que se eu não soubesse qual é a minha posição na sociedade, eu quero, se eu não sei, eu quero que a pior agente nessa sociedade tenha uma posição boa, mínima. Porque essa é o que garante que eu, dependendo de se eu for alocado para a pior situação, eu não estou tão mal assim. Perfeito? E você só pode sair dessa posição igualitária se isso melhorar todo mundo, inclusive o mínimo. Aí, essa narrativa, essa péssima expressão que a esquerda usa, essa narrativa econômica é a narrativa que justifica uma distribuição profundamente, muito mais do que de renda, de riqueza, profundamente desigual, né? Extraordinariamente desigual no mundo todo, não é só no Brasil, no mundo todo, como nos Estados Unidos, em qualquer lugar, dizendo, não, isso é o que há de melhor para o aumento da produtividade e vai melhorar todo mundo. Isto é o modelo ideológico por trás da teoria econômica. Nada de mal se ele fosse reconhecido. O que é perigoso e problemático é ser apresentado como uma coisa científica, como, olha, esta é a realidade, é assim que o mundo é, e não tem como ser diferente, quando é, na verdade, uma opção política ideológica de como organizar a sociedade. André, Caio, já vou te passar, mas só para lembrar os espectadores que está disponível na internet, no YouTube, um maravilhoso debate que você participa com o Piketty na USP. Inclusive... Piketty e Paulo Guedes. Eu não ia falar do Paulo Guedes, mas já que você lembrou, mas um debate extremamente interessante onde você registra isso que você acabou de registrar. Vai lá, Caio. André, muito obrigado mais uma vez pela exposição aqui feita. Eu tinha 3 pontos para perguntar, mas 2 deles já foram, um respondido e outro parcialmente. Então, eu vou transformar essas 2 primeiras perguntas em um comentário e depois pedir para estender um pouco, se possível. E o terceiro ponto é sobre a questão ambiental, né? Aí eu queria, que ainda não foi tocado aqui, se puder falar um pouquinho sobre a questão ambiental. Mas vamos lá, então. A primeira coisa que eu queria perguntar é sobre um dos trabalhos do intelectual, que é tentar, em alguns momentos da sua produção, falar para um público mais amplo, né? Então, a gente sabe da complexidade das teorias, né? Enfim, da elaboração, né, lenta e com uma metodologia própria, mobilizando vários autores e tudo, mas também tem o trabalho de tentar falar para pessoas que não dominam. A gente nunca fala com uma pessoa que domina tudo, né, a não ser que seja um par acadêmico, mas que não domina a maior parte ou grande parte do que é falado, né, domina algumas coisas. Na sua primeira resposta, falando do livro, já ficou claro isso, né? Tem a questão da complexidade,
mas também tem, e na resposta ficou mais claro ainda, essa preocupação de, em alguns momentos, explicar o desenvolvimento disso para além da complexidade teórica, né? Tentando mostrar como que isso tem implicações, né, prático-concretas, e como que isso pode ser compreendido por um público mais amplo. Então, é um comentário que eu faço, né? Mas a pergunta que eu ia fazer é se isso aparece dentre as suas preocupações e de que modo, né? Mas eu acho que já ficou respondido aqui, se quiser comentar um pouco mais. A segunda pergunta é, como a gente está aqui num canal de filosofia que busca a interdisciplinaridade com outras áreas, sobre modelos filosóficos também, né? Sobre autores. Foi citado aqui o Rawls, né? Então, eu acho que uma parte dessa pergunta já foi respondida também. Mas se quiser falar um pouquinho, se puder estender um pouquinho mais, desenvolver um pouco mais, quais outros, né, autores, o conceito de ideologia, por exemplo, é trabalhado pelo Marx, como se sabe, mas não apenas, né? Tem outros autores que falaram antes do Marx e depois, e tem outras formas de abordar o problema da ideologia, né? O próprio conceito, por exemplo, de ideologia científica, né? Que são, eu acho que o exemplo apareceu muito bem aqui, modelos que se utilizam ou da matematização, da formalização, para dar um rigor maior, né, científico. Então, eles emprestam, né, algo que vem de uma ciência consolidada para, na verdade, tentar transformar uma ideologia em algo científico, né? Então, seria uma forma de abordar também a ideologia, no caso específico de ideologias científicas, né? Então, essa é a segunda pergunta, sobre a questão dos pressupostos filosóficos, enfim, leitura de autores da filosofia, e a outra sobre a questão ambiental, porque há umas décadas atrás, o debate econômico, isso aparecia de maneira bem marginal, né? A questão da pauta ambiental, da crise das mudanças climáticas, como hoje a gente fala, mas cada vez isso vem se tornando uma questão mais importante, mais relevante, e por razões, né, de sobrevivência da espécie na Terra, e, enfim, uma questão que vem se colocando aí. Eu queria saber também, né, se haveria alguma coisa específica sobre isso na sua reflexão mais atual, que pudesse ser comentado. Uma coisa interessante, Caio, é que o André, você está sem som, que o André é pioneiro na discussão também da coisa do desenvolvimento. E interessante, André, que você desenvolve aquele teu livro, aliás, premiado, o Prêmio Jabuti, sem ter travado contato com... Eu até pensei que você tinha travado contato, mas você não tinha lido na altura do Championship, você não tinha lido o Han Jonas, né? Acho que ele caiu. Ele vai voltar. Tá. Ele falou que o link estava ruim para entrar com o notebook, e ele acabou tendo que entrar com o celular. Mas eu acho que ele vai entrar. Tua pergunta é excelente, viu? Ele foi falando e foi respondendo. Na fala dele foram que as 3 perguntas que eu ia fazer. A primeira eu achei que ele já respondeu na primeira pergunta, e depois na segunda pergunta voltou essa questão, né, de como falar para um público mais amplo. E ele deu uma verdadeira aula, uma mini aula aqui para nós de macroeconomia. Voltei, né? Desculpa, caiu aqui. Não, mas voltou bem. Que bom. Que bom. Deixa eu tentar te responder, Caio, rapidamente. Bom, primeiro, a questão de escrever para um público mais amplo, para mim, eu sempre tentei escrever para um público mais amplo, sempre acho que você deve escrever, qualquer tema e qualquer assunto é acessível para uma pessoa educada que quer entender. Não há aquilo que não se consegue explicar para um interlocutor educado e inteligente, é porque você também não entendeu. Isso é um ponto fundamental. Agora, isto ficou mais ainda evidente, premente, quando eu comecei a questionar a ortodoxia da macroeconomia. Porque aí a ortodoxia, os economistas, e acho que isso vale para qualquer setor, os economistas particularmente, que têm muita influência, e defendem muito o seu prestígio na sociedade.
Tanto as pessoas sempre defendem seu prestígio por uma questão de autoestima e de vaidade, mas também por poder da profissão na sociedade. Os economistas são muito poderosos nas sociedades contemporâneas. E, evidentemente, que a crítica, especialmente crítica feita por algum de dentro deles, um insider, como é o meu caso, é profundamente perturbadora. Então, o que se faz? Eu tentei inicialmente fazer esse debate entre colegas, e ficou claro para mim que eles se fecharam e passaram a não discutir e disseram: o André não está mais falando coisa com coisa. Então, eu precisei, então, ampliar claramente o escopo dessas minhas críticas e do meu público sobre isso. E é muito impressionante. As pessoas, a maior reação contrária ao que eu tenho dito é entre economistas mainstream. Perfeito? E a maior aceitação, curiosamente, entre não economistas. E muito entre, hoje, as pessoas da área do direito, jurídica, que tem enorme interesse, tem uma grande interface, interconexão, e que percebem claramente essa questão e essas críticas. E também da área da ciência política e de filosofia. Então, isso é mais importante do que nunca. Quando você está quebrando uma ortodoxia muito sedimentada, você precisa ir além dos seus pares ortodoxos, dos bispos da ortodoxia, porque eles são defensores da fé, e não, portanto, não estão aparentemente pretendendo serem racionais e cientistas, são no fundo defensores de um dogma, como eu digo em vários dos meus artigos. Bom, sobre a questão da ecologia, a economia não tratava de ecologia. A única exceção foi o Georgescu Roegen, né? Um economista húngaro que escreveu lá atrás um livro muito interessante. Ele foi exilado nos Estados Unidos, ou para os Estados Unidos, e lá ele foi para a universidade secundária, ele não foi para a universidade Ivy League. Estou me lembrando aqui das críticas dos meus colegas sobre o que eu estava falando no segundo andar da academia. Então, ele foi claramente parar em Vanderbilt, se não me engano, ele foi para Vanderbilt. Então, ele não teve o prestígio que ele merecia. Ele é um economista extraordinariamente sofisticado, como são todos esses economistas europeus do século XX passado que emigraram para os Estados Unidos. E o Georgescu Roegen é o primeiro que, usando o conceito da lei da entropia, né, a segunda lei da termodinâmica, diz: olha, existe certos limites do que pode ser feito. Agora, isto era eu, quando li Georgescu Roegen, Dionísio Dias Carneiro, que foi meu professor e foi aluno dele, quem me introduziu ao Georgescu Roegen, quando eu estava fazendo mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, na IPGE, eu achei muito interessante, mas ficou lá, algum guardado na minha back of my mind, como se diz. Mas provavelmente há uns 10 anos atrás, esta questão ecológica me voltou com um enorme, assim, com uma coisa premente e aguda, com a leitura de um ou dois livros sobre assim, sobre como isso era inevitável e nós estávamos caminhando para um precipício de uma forma totalmente irracional, uma marcha da insensatez, para usar a expressão da Barbara Tuchman. E eu escrevi um ou dois artigos sobre isso, que a economia precisava ser revista e repensada como uma ideia não do crescimento, como se os recursos fossem inesgotáveis. Eu fui recebido também com muita má vontade, inclusive alguns amigos meus disseram: André, você agora teve uma crise malthusiana. Como se sabe, Malthus errou. Achava que, na verdade, o crescimento da população da humanidade ia faltar comida. Isso é exatamente o mesmo problema, a mesma questão. Então, a virulência já da reação ao que eu estava dizendo, muito menor do que foi agora a crítica à ortodoxia, mas ainda assim me deixou muito surpreso, como não se queria falar sobre isso. E eu voltei e escrevi num ensaio que eu gosto muito, que é sobre
sobre a irrelevância da racionalidade, um ensaio que eu apresentei numa palestra no Instituto Fernando Henrique Cardoso, eu disse sobre isso, liguei isso com a tese de expectativas racionais. Tem a discussão o que é racionalidade e como é que você, no fundo, a gente aprende por experiência e não pelo raciocínio lógico-dedutivo. Aprende intuitivamente e depois organiza o que aprendemos conscientemente pelo mecanismo lógico-dedutivo. Tá? E isso é uma coisa muito impressionante. Como nós não vivemos a experiência, não tínhamos vivido a experiência das catástrofes ambientais, nesse sentido, ela nos parece algo que não existe. Não adianta você querer racionalmente levar a isso. Então, você precisa chegar perto do abismo dessa pessoa para, então, perceber e aí organizar racionalmente com o que Daniel Kahneman chama de sistema 2, pelo mecanismo lógico-dedutivo, essa concepção. E é o que está acontecendo agora. Mas, claramente, já muito tarde. Nós não vamos conseguir evitar, já estão acontecendo desastres muito sérios. E as implicações que já estavam claras há 10 anos atrás, que nós teríamos, que era, sobretudo, de migrações, né, por causa do efeito ambiental, estão acontecendo com repercussões políticas dramáticas. Então, essa incapacidade, de novo, toda a teoria, como eu disse, toda a teoria é circunstancial. Então, a teoria econômica também é circunstancial. Em alguns momentos da história, as circunstâncias mudam muito devagar. Elas estão sempre se mudando, mas mudam devagar. Em alguns momentos, as circunstâncias mudam muito rapidamente e muito drasticamente. Nós estamos, infelizmente, num desses momentos. As circunstâncias estão se movendo e mudando muito rapidamente. Os nossos mapas conceituais estão ficando anacrônicos. Eles eram funcionais e viraram disfuncionais. E o mapa conceitual mais importante de políticas públicas é a teoria econômica. No século XX foi a teoria econômica. E ela está profundamente disfuncional. Então, ela precisa ser repensada. Este é o drama do nosso momento atual. André, muito obrigado. Eu acho que, para mim, eu estou satisfeito com essa sua última resposta. O Zé Márcio, se quiser fazer uma última pergunta, um último comentário, da minha parte, só tenho a agradecer. Não, eu queria, agradecer também ao André, uma verdadeira aula aqui para nós, e destacar o seguinte, que você fez toda essa discussão sobre meio ambiente, aliás, um livro premiado pelo Jabuti, né? Prêmio Jabuti. Exatamente, E sem ter lido... Os Limites do Possível, chama o livro. Como é que é? O livro chama Os Limites do Possível. Os Limites do Possível. E você fez tudo aquilo sem ter lido, uma ocasião você contou para mim, sem ter lido o Hans Jonas, né? Eu não li, você quem me falou dele. Eu falei dele, fantástico você ter feito aquele livro sem ter lido o Hans Jonas, você é impressionante. Quer dizer, primeiro uma honestidade intelectual, falou, não li, e o que valorizou ainda mais a minha apreciação sobre o seu livro, porque o livro realmente é muito importante. Muito obrigado, André, pela... Obrigadíssimo a vocês. Muito obrigado pela gentileza e os elogios. E fica a promessa de você voltar aqui com... Ok. Tá um bom? abraço grande. Obrigado, Caio. Obrigado. Abraço. Agradeço também ao público que acompanhou. E amanhã temos outra live, né, Zé Márcio? Temos, com o Zé Dirceu. No mesmo horário. Mesmo horário. Eu acho que não, Caio, posso estar enganado, que é 1 horinha depois, acho. 1 hora depois. Eu publiquei aí, agora eu me esqueci, mas tá no card aí, tá divulgado. E então fica esse convite aí para quem nos assistiu aqui. Amanhã teremos mais uma live. Vamos encerrando aqui. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado a você.